Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre funções, né? Bom, qual que é a utilidade das funções? Eu vou criar uma função aqui muito boba, assim, tá, gente? E aí a gente vai ver como que se define uma função. Uma função é definida com o comando def, tá? E aí você escreve aqui def e o nome que você quer dar para a função. Por exemplo, eu quero fazer uma função que soma um número com outro. Então eu vou chamar essa função de soma. Faz sentido, né? Vou ter que colocar soma, que eu gosto de... Essa é uma coisa pessoal, assim, tá, gente? Eu gosto de escrever sempre, definir o nome das funções com letra maiúscula para eu lembrar que aquilo é uma função, tá? Na hora que eu for ler um programa que eu escrevi há muito tempo, eu lembro que, isso daí era função, tá? E aí eu falo o seguinte, ó, essa minha função, ela vai ter dois argumentos. Vai ter o argumento A e vai ter o argumento B. E aí eu quero que ela some o número A com o número B. Ok? Por enquanto ela não está fazendo isso, né? Bom, se eu estou criando aqui uma estrutura chamada soma, né, uma estrutura do tipo função chamada soma, o que vocês acham que eu devo colocar no final dessa linha aí que está dizendo? Def, quer dizer, estou definindo uma função, 2 pontos, exatamente, para dizer que isso daqui é uma estrutura, 2 pontos, a estrutura começa a ser definida aqui, né? E aí o que isso daí vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó, S é igual a A mais B, né? S recebe o resultado da soma de A com B. E como é que eu quero que isso daí seja retornado para... Eu dou o comando return. E aí, onde que está o resultado? Está na variável S. Então return o valor de S. Pronto. Criei uma função. Vamos ver se ela não tem erro nenhum. Deixa eu rodar aqui. Rodou. Opa, não deu nenhuma mensagem de erro. Então eu criei aqui uma função que soma o número A com B. E agora eu posso chamar essa função. Chamar é o quê? É o nome, a gente chama os outros pelo nome, né? Então chama soma. Que número você quer somar? Eu quero somar o número 4 com o número 5, né? Então, o A para mim é o número 4 e o B para mim é o número 5. Vamos ver aqui o que dá. 9. Acertou o resultado? Acertou, né? Mas duvido que isso aqui ela faz. Duvido, quer ver? Oh, não é que somou mesmo. Então, eu criei uma função bobinha que soma dois números, né? Então, tá todo mundo aí na frente do computador? Sim. Agora, faça uma função, criem aí uma função que soma três números. Ô, professor, tem uma dúvida. Hum, Quando a gente faz alguma coisa igual você define uma função, ou quando usa um for e tal, que tem um uhum. escopo embaixo, assim, uma vez eu tentei fazer, e aí eu fui e copiei um negócio que estava embaixo e colei dentro, mas aí não aceitou, não. Só aceitou porque ficou sem o espaço. Ah, é. Aí eu tive que fazer linha por linha, não tem um jeito, não tem um jeito de fazer ele aceitar, não? Não tem jeito. Isso daqui, ó, de ficar... Tem que ficar todo mundo igualmente espaçado mesmo. Aham. Né? Então, se aqui tem 1, 2, 3, 4 espaços, tem que dar 4 espaços para todo mundo, né? E às vezes o Mas se negócio é tão colocar chato... manualmente, vai? Não, o Vai, que se ela fizer. está perguntando, Carlos, é se você não consegue indentar todo mundo de uma vez. Seleciona tudo, Betina, e dá um tab. Ah, funciona? Uhum. Ah, Ah, legal. valeu, Lucas. Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, não é que funciona mesmo?
Fiz bobagem. Pronto. Enquanto isso, eu vou tentando fazer uma coisa aqui, escondido de vocês. Não pode olhar para cá, tá? Quem já conseguiu fazer aí? Acabei de fazer aqui. Da soma eu já fiz aqui. Com 3, né? Uhum. Já rolou aqui também. Deu certo? Deixa eu ver aí. Tá rolando. Quem quer compartilhar a tela com a gente aí? Posso compartilhar a minha. Compartilha aí, Gabriel. Eu criei um programa normal que o usuário imputa 3 dígitos Uhum. e a função que eu declarei lá em cima faz a soma para mim e printa na frente. Errado. Tá dando algum erro aí? Print. Tudo errado? Ah, tá. Você chamou o nome da função é outro aí. Ó. Ah, é. É não que eu. Vou botar aqui. Aí. Isso, agora vai. Aí. Olha que bonito o programa. Muito bom. E aí você já está usando aí um recurso, né, que é de formatar a saída, não é isso? Uhum. Aqui na saída do último print, né? Do string e as chaves para identificar a saída. Explica pra gente como é que funciona isso aí, Gabriel, que eu gostei muito. Então, em Python, né? O compilador ele primeiro pula a função para ler o programa principal. Então, no programa principal, ele começa fazendo um print na tela desse soma de 3 números. E aí, em seguida, eu faço a entrada, né? Eu peço para o usuário imputar 3 valores reais, seja eles quaisquer. E dentro do próprio programa eu faço a volta da função, né? Então, o resultado ele vai ser a função, soma de 3 números, que tem 3 variáveis. Essas variáveis elas vão se encaixar dentro da soma aqui, e a função vai me retornar a soma. Então, eu especifico as minhas variáveis dentro da volta da função, né? E depois printo com a saída de fstring. Que legal esse... Deixa eu ver se... É que eu não sei se eu estou enxergando direito aqui. Esse print, ele começa com... Dentro do parênteses, começa com F. Isso, chama fstring. Ah, tá. Seria mais ou tipo menos pra saída mesmo. como printf do C, eu acho. Isso, é porque no C você faz o cout, né? Aí você usa mais ou menos desse jeito. Você faz o cout, chave. Se você quiser colocar uma variável, você coloca. E se você quiser colocar uma string, você bota entre chaves, né? Entre... Não é que o C ele tem um outro também que é o printf. É uma função, você tem que importar ela não é nativa, não. Ela é aquela do Studio.h, né? Aceita os formatadores. Mas eu achei legal isso daí, você colocou o nome das variáveis. Então, por exemplo, ali, o senhor vai imprimir na saída, né? A soma, e aí ele vai imprimir um valor, né? Isso. Se eu quiser colocar, por exemplo, um valor que o usuário imputou, eu só boto as chaves e coloco a variável, o nome da variável. E o nome da variável, legal. E aí ele associa, tá vendo? Tá, então tudo isso daí está entre aspas, mas aquilo que é nome de variável, que tem que mostrar o valor, na verdade, né, você coloca entre chaves. Isso. E se você quiser colocar com alguma casa decimal, você só especifica aqui, né? Por exemplo, se eu quiser o resultado com 2 casas decimais finais... Você está brincando, que legal. É só fazer isso. Você especifica, porque esse número primeiro aqui é a quantidade de caracteres, né? Porque dentro de programação até os pontos, espaços contam como caracteres. E esse segundo número que você especifica aqui
é o tanto de casas decimais que você quer no final, né? Por exemplo, se você fizer aqui, 1.67, 1.856, 1.98. Aí ele deu com 2 casas decimais no final aqui. Uhum. Legal. O último lá foi o que você pediu a formatação, né? Quer dizer, o resultado ia dar com 3 casas decimais, né? Mas como você pediu só 2, ele arredondou para ficar com 2 casas decimais. Legal. Exato. Bacaninha, mais uma que aprendi aqui, ó. Legal. Bom, vocês aprenderam aí com o Gabriel, então, muito mais do que iriam conseguir aprender comigo hoje. Bom, o que mais sobre função, gente? Então vocês viram, né? Função, ela pode ou não ter argumentos. Tem funções que vão ser, por exemplo, só para escrever coisa na tela, né? Aí é uma função sem argumentos. Ela pode ser uma função sem nenhum argumento, né? Aqui nós criamos uma função que levava 2 argumentos. Agora, né? Vocês acabaram de criar uma função que precisa de 3 argumentos, né? 3 números que serão passados como argumentos para a função vai somar esses 3 números e vai te retornar um valor, né? Muito bem. Puxa, gente, e se a gente pudesse fazer uma função para calcular os valores de x, você dá os valores de velocidade inicial, ângulo inicial e que mais precisa? Velocidade inicial, ângulo inicial e posição inicial. E ela calcula os valores de todos os valores de x para você, né? Ah, sim, preciso também dos valores de tempo. Não ia ser legal? Ia ser legal. Como é que seria essa função? Vamos construir junto aqui? Vamos fazer só aquela parte do y, tá? Então, eu vou criar aqui uma outra função. Deixa eu dar um Enter aqui. Shift Enter, né? Isso, ele cria uma outra célula. Só que não, né? Cadê essa outra célula? Oxi. Ah, tá. Ué, que estranho. Como que seria essa função aqui, ó? Def, vamos dar um nome de fx. Não gostei. Fx não, vamos dar um nome de fy, porque esse daí vai calcular os valores de y, né? E aí, o que vai precisar de argumentos? Vamos ver, vai precisar de y0, né? A altura de onde vai ser solto. Vamos colocar v0, né? Vai precisar do que mais? Θ 0? Θ 0. E os valores de tempo. Basta isso, né, gente? Basta isso. Bom, e agora? 2 pontos, né? Muito bem, 2 pontos. Então, primeira coisa. Tá vendo? Aquilo que são os argumentos da função são valores que a gente vai passar para a função como informação, né? E a partir dessa informação, ela tem que ser capaz de dar o que a gente quer, né? O que a gente quer? A gente quer, na hora que for usar essa função, a gente quer fazer o seguinte. Fazer assim. Calcula para mim o fy, né? Colocar até assim, ó. Os valores de y vão ser obtidos a partir da função fy, e aí eu passo os valores, por exemplo, y0, eu digo que vai começar de 2 metros. A velocidade de lançamento era 10 metros por segundo. Né, então, deixa eu só colocar aqui, ó.
como usar, né? Então, na hora de usar a função, a gente vai usar assim. Então, o primeiro argumento é o y0, o segundo argumento é o v0, né? O terceiro argumento tem que ser o θ0. Aí a gente passa em radianos, vamos colocar aqui 60 graus, e o t vai ser uma variável t que a gente vai ter definido aqui. Por exemplo, né? A gente usa o lean space ou arrange, aquele negócio que a gente já sabe usar, ok? Bom, mas aqui, na estrutura da função, eu quero que ela calcule os valores de y, né? Então, eu já sei que lá no final, eu tenho que devolver como resultado os valores de y. Muito bem. Como que eu calculo os valores de y? A partir dos valores de t, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, quantos valores de t a gente tem, né? Ou não, ou talvez não. Porque o Python, ele é muito malandrinho, né? Então, eu já tinha mostrado para vocês, né? Que se eu fizer assim, ó, y igual a y0 mais... Aí eu tenho que pegar o v0, né? Vezes seno de θ0, né? Como é que eu chamei o θ0? TE0. Ah, só uma coisa, né? Que o seno é sin, né? E não é sem. E o seno, na verdade, ele tem que estar... ele é uma parte da biblioteca NumPy, né? Então, V0 vezes seno de θ0, isso seria o V0y, né? Vezes T. O que está faltando aqui? Menos G sobre 2. Vezes T ao quadrado. E aí eu quero que ele me dê como resultado o valor de t, né? Muito bem. Ó, de t não, de y. Os valores de y. Isso daí vai dar erro, que eu já sei. O que está faltando aí, gente? Fala para mim as coisas que estão faltando aí. Você importou num pai? Eu não vi, não. Não importei um NumPy, né? Começa por aí. Então, vamos lá. Import NumPy as NP. Estou chamando de NP lá, né? Tô. Import NumPy as NP. Depois a gente vai ver que tem um jeito de testar se alguma coisa já foi importada, né? Deve ter. Tem jeito de testar tudo. A gente tem que ficar importando à toa, né? Então, import NumPy as NP, pronto, já dá para usar o seno ali, né? Tá faltando mais alguma coisa aí, gente? O G também você não definiu, não definiu? Não dei o valor do G, né? Não dei o valor do G. Então, vou escrever aqui, ó. G igual a 9,8. Ok? Bom, se eu quisesse, se eu quiser, eu posso mudar, né? Mas aí tá dentro da função. Depois a gente vai ver como melhorar isso daí. Ok? Bom, só para testar aqui, gente, vamos ver se está funcionando essa função, né? Você tem que Vai dar um definir o tempo também, né? Isso, é o que ele está falando, ó. T is not defined, tem que definir o tempo, né? Então, vou falar assim, ó. Para um valor de tempo só, né? Vamos colocar que o tempo é igual a 0 para começar. Opa, tempo igual a 0. Vamos lá. Ai,
Desculpa, gente, apertei o F5, ó. Mania. Ele calculou, mas não quer falar pra gente. Vamos rodar tudo aqui. Fala pra mim quanto que vale o Y. 2, tá certo? Tá certo, né? Ele começou do 0. E quando for igual a 1 segundo? Vamos ver quanto que dá. Eita, já deu negativo. Já deu negativo, né? Então, querem testar com uma lista de valores aqui para o T, um array? Então vamos lá. Ó. T igual a numpy. O que vocês preferem usar? Linspace ou arrange? Isso, linspace. Não, vamos de arrange, vai. Que o arrange dá para a gente controlar o tamanho do passo de tempo, né? Bom, começa do 0. A gente viu que para 1 segundo já dava ruim, né? Vamos colocar 1 segundo aqui. E o DT, vamos colocar... Só tem um outro detalhe aí, o Carlos. Você passou o ângulo em graus, né? Ele está calculando em radianos lá em cima. Oh, é verdade. Esse era outro erro que tinha. Isso. Então vamos colocar aqui, ó. E eu vou gravar o valor em radianos na própria variável T0, tá? O que eu vou fazer? Pegar o valor que ela tinha. Qual que é a conta mesmo? Multiplica por 180 e divide por π ou é o contrário? Eu uso a função do NumPy mesmo. Nem gasto com fazer conta, não. Para não ter que pensar, né? Não ter que se confundir. Então, é NP, como é que chama mesmo? Ponto radians. A radians. Eu pensava que era deg to rad. Na verdade, as duas... Tem essa também? Eu não consigo entender a diferença qual de uma para a outra, na verdade, mas o radians ele pega direto. Eu testei e funcionou primeiro, então já não vi a outra. Então vamos lá. Vamos ver se deu certo. Ups, o que ele está reclamando? Ah, não está definido. Por quê? Não se sabe por quê. Tá faltando um parâmetro lá, o passo, né? Você colocou 2 só. Na linha 9 mesmo, no arrange. Ah, tá. Não, ele está reclamando que o NP não foi definido. Porque o NP foi definido aqui dentro da... Professor, tenta colocar o import do NumPy no corpo do programa. Exatamente. Então, gente, isso daí eu não fiz de propósito, mas foi ótimo ter acontecido isso. Vocês viram que eu estou usando aqui, feliz da vida, funções do NumPy, né? Agora, eu fui usar essa função do NumPy aqui, ele reclamou. Tá vendo? Ele está falando aqui, ó. Ele reclamou que o erro está na linha 9, que é a hora que eu chamo o arrange. Está falando, o NP não está definido, mas definir aqui. Por quê? O que está definido dentro da função, gente, não se estende para fora da função. Ok? Então, se eu chamei essa variável de y aqui dentro, eu posso atribuir o valor que eu quiser aqui dentro da função para ela, que fora da função, uma outra variável pode se chamar y e não vai ter nada a ver com essa daqui, tá? Por exemplo, quer dizer, o y vai causar confusão porque o y é o que a gente quer, o y mesmo, né? Mas, por exemplo, aqui eu chamei o g de 9,8. Eu poderia definir fora da função uma outra variável g, atribuir um outro valor para ela, que não iria afetar o valor 9,8 que está dentro aqui da função. Tá? É o que a gente chama de escopo, né? O que está dentro da função só diz respeito à função. Ok? Então, ó.
como alguém sugeriu, né? Vamos colocar aqui, ó. Colocar o NumPy no corpo do programa. Vamos ver agora. Uhum. Tá. Como aqui, vocês estão vendo, eu não completei o arrange aqui, né? Faltou colocar o tamanho do passo. Vamos colocar 0.1 e vamos lá. Ah, sim, agora ele colocou lá os valores, né? Legal. Uhum. Então ele aceita aí, além do 1 segundo, né? Vamos colocar aqui 5 segundos. Aí já começa a ficar negativo, né? Chega aqui em algum passo de tempo aqui, ó, já fica negativo, né? Bom, então essa função está fazendo para a gente o que a gente queria, né? Ela calcula os valores de y a partir dos valores de t, né? Bom, gente, agora eu gostaria que essa minha função fosse um pouquinho diferente. Eu gostaria de ser capaz de escolher o valor de g. Não queria que fosse sempre 9,8. Eu gostaria de testar, por exemplo, para um problema que fosse uma queda livre no planeta Marte, ou em Júpiter, alguma coisa assim. Na Lua, né? Mas, se a pessoa não quiser informar o valor da gravidade, aí sim usa 9,8. Sabe como é que a gente faz isso? Vamos ver se alguém sabe. Eu vou mostrar para vocês. Você passa o parâmetro lá em cima, direto? Python não é tanto minha praia assim, né? Mas se bobear deve ser, né? Passa lá G igual 9,8 no... Uhum. É isso aí mesmo. Na hora de passar o parâmetro, né? Na hora de passar o parâmetro, exatamente. Então a gente faria aqui, ó. Vou criar mais uma célula aqui. Né? Aqui, em vez de chamar o G de 9,8 aqui, o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, G igual a 9,8. Ok? Apaga aqui, ó. Vou comentar essa linha. Essa linha aqui não é mais executada. Se eu for rodar isso daqui, eu vou obter exatamente o mesmo valor que eu tinha. O mesmo resultado que eu tinha. Quer ver? Pronto, ó, gerou lá os valores de Y. Igualzinho que eu tinha antes. Ok? Agora, eu posso chamar, opcionalmente, com um valor diferente de G. Eu vou criar aqui, ó. Vou chamar de YY aqui, ó. Deixa eu até copiar. Dá um Ctrl C aqui. Ctrl V. Ok, isso aqui eu vou chamar de YY. E para esse outro Y, eu vou dar um outro valor de G. Tá? Então, depois do T, tem um outro parâmetro que é o G, que eu posso informar ou não. Se eu não informo, ele usa 9,8. Se eu informar, ele usa outro valor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fala um valor aí, gente. 3,1. Né? E aí, depois, escreve para mim aqui quanto que é o valor de YY. Vamos ver como é que fica. Olha lá. Então, agora, ó, tá vendo que ele continua voando, né? Deu lá 10 segundos e ele continua voando. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é muito baixa agora. Então, isso daqui, gente, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu criar uma outra célula aqui do tipo texto, né? Vou colocar aqui, ó. Funções. Podem ter parâmetros opcionais. Ou, digamos assim, parâmetros com valor default. Vocês já ouviram falar de default?
Default quer dizer assim, se ninguém disser quanto que vale, ele vale um tanto. Mas se disser quanto que valem, aí ele vale quanto falaram que vale. Quer dizer, default. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, G igual a 1.8 é o valor default. Para G. Mas ele pode ser fornecido como parâmetro na hora de chamar a função. Vou só fazer assim, gente, para ficar mais bonitinho. Pronto. Não sei se ficou mais bonito, mas dá para ler melhor. Ok, gente? Eu não entendi direito, Carlos, como é que funciona. Por que Tá. que põe o G ali em cima? Como é que a gente entra com o valor? Tá. Eu poderia fazer assim, ó. Se eu fizesse simplesmente assim, tá? Aí eu preciso passar para a função, na hora de chamar, qual é o valor de G. Tá? Então, por exemplo, aqui, nessa linha aqui, ó, eu disse qual era o valor de G, né? Olha lá, os parâmetros são 1, 2, 3, 4, 5. Eu passei 1, 2, 3, 4, 5 valores. O último é o valor de G. Ok? Foi a Betina que falou? Ou foi a... Foi a Betina. Foi, Betina. Ok, Betina? Tô entendendo. Foi? Tô entendendo. Tá. Você está vendo que aqui eu chamei a função fy só com 4 parâmetros, né? Eu não informei o valor de g. Tá? Se eu for rodar aqui, ó, deixa eu rodar. Vai dar erro. Erro. Ele vai falar aqui, ó. Naquela linha que eu falei que ia dar erro, né? Missing one required positional argument. G. Então ele tá falando o quê? Está faltando um argumento posicional necessário, requerido, que é o G. Eu não informei qual era o valor do G. Né? Aqui eu informei, aqui não tem problema, mas aqui tem problema. Okay? Então, se eu escrevo daquele jeito, e digo que G é igual a 9.8, não é que eu estou forçando que o valor seja 9.8. Quer dizer que quando não for fornecido o valor de G, ele vai ser 9.8. Quando ele for fornecido, aí vai ser o valor fornecido. Ah, entendi. Então, em Y, como não forneceu, ele vai receber 9.8. Uhum, isso. Então, Y, ele recebe 3.1. uhum. Se a gente rodar aqui, ó, ele vai rodar os dois. Ok? Ok, entendi. Obrigada. E aí, gente, olha que legal. Eu vou falar aqui... Não, depois eu falo de outro tipo de coisa, né? Senão fica muita coisa. Então, a gente viu que as funções podem ter parâmetros com valor default, né? Eles podem ser fornecidos ou não. Se fornecido, usa o valor informado. Se não for fornecido, a função usa um valor default, né? No exemplo abaixo, o parâmetro
G tem o valor de FOU 9,8 metros por segundo. Será que ele aceita isso? Vamos ver. Aceitou. Vocês viram que eu coloquei como LaTeX só o elevado ao quadrado, né? Ele aceitou lá, para ficar bonitinho. Ok. Bom, e aí uma outra coisa legal, isso eu acho muito legal, gente, mas tipo, muito legal mesmo, que é o seguinte, deixa eu criar mais uma célula aqui, vai. Esse vai ser o tipo texto. Ah, gente, já passou a hora, né? Quem quiser ir pode ir, gente. Passou, eu vou ter que ir, que eu tenho outra aula agora, viu? Tchau, Tá sendo gravado, quem quiser ir pode ir. Se quiser ir, todo mundo, não tem problema, depois vocês assistem a gravação. Obrigado por terem ficado aí até agora. Que são funções que retornam mais de um resultado. E agora é que vocês vão ficar felizes. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Vai. Não deixa eu... Pronto. Eu vou definir uma função aqui, ó, que calcula soma e produto entre dois números. Entre o número A e o número B. Opa, esqueci de colocar os dois pontos aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui que S é igual a soma. Então, S vai ser A mais B. E P vai ser o produto. P é igual a A vezes B. E aí, eu quero que ele devolva os dois resultados. Como é que eu faço isso? Eu peço para ele retornar S é a soma, né? E P é o produto. E ele retorna assim. Olha que legal. E agora eu vou usar essa função aí. Quer ver? Como é que eu chamo essa função? Eu chamo assim. Ó. Eu vou chamar de som, o valor da soma, prod, o valor do produto, igual a soma e produto de, vamos colocar dois valores aqui, ó, 6 e menos 4. Print. Um eu chamei de som, né? E o outro eu chamei de prod. Vamos ver se rola? A soma dá 2 e o produto dá 24. Ah, como é que é aquele esquema? Fala para mim, peraí. Começa com F, né? Aí coloca aqui entre aspas. A soma dá. Aí o valor, a variável eu coloco assim. E o produto dá prod. É assim?
Gabriel, tá aí ainda? Tá. Ah. Uai, mas eu tinha... Mas ele não deixa eu colocar só uma não, hein? Que ridículo. Pronto. A soma dos dois e o produto dá menos 24. Mas quais eram os valores? 6 e menos 4, né? Tá certo. Tá vendo? Isso é legal. Adivinha o que eu vou querer que vocês façam? Uma função que a gente fornece os valores de aquelas coisas lá, né? x0, y0, v0, né? E ela devolve os valores de x e y, né? Para um vetor de tempo. E aí tem que devolver valores válidos de x e y, né? Não pode furar o chão. Ok? Mas o vetor de tempo você vai passar também, né? Com parâmetro? Não, o vetor de tempo vocês é que vão escolher, né? Ou, na verdade, olha só, podia o negócio ter que voar até cair no chão. Essa é a melhor opção, na verdade, né? Uhum. E aí o valor do G vai ser opcional, né? Se não for o fornecido é 9,8 e tem a opção de ser fornecido. Tá? Mas eu vou escrever direitinho e colocar lá na página. Tranquilo. Ok, gente? Ficou alguma dúvida ainda sobre as funções? Não, tranquilo. E aí o bônus aqui é esse, ó, gente. Função com número indeterminado de parâmetros. Ó, aqui, eu coloquei uma função chamada somão de A. Só que eu coloquei asterisco A, tá vendo? Então, eu posso passar para essa função um número indefinido de argumentos. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu quero que essa função some, por exemplo, se eu passar, como eu passei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. Eu quero que ela some esses 5 argumentos. Então, como é que eu fiz isso daqui? Começou o valor da soma com 0, né? E aí eu fui somando no 0 o valor de... Quer dizer, eu fui somando no S, né? O valor de x. Onde x era cada um dos valores passados de A. Cada um dos valores fornecidos como A. Então, na hora que eu passo isso daqui, ele me dá o resultado 20. Né? Se eu acrescentar mais um número aqui, ó, 34, ele vai somar mais esse número também, vai dar 54. Coloca mais um número aí. 21. Então, um número indefinido aí de argumentos. Isso daí é útil também, hein, gente? Sim. Não para esse caso da soma, né? Mas para outros casos vai ser mais úteis, porque eu não falei para vocês, tem já uma função própria para somar números no Python, né? Você pega e fornece um vetor lá, ele dá a soma de todos os elementos do vetor. Mas enfim, era isso que eu queria passar, gente, e aí eu vou passar a tarefa direitinho lá para vocês, beleza? E na quinta-feira a gente não vai ter aula síncrona, tá? A aula vai ser gravada para vocês. Beleza, Ok, gente? professor. Obrigado. Essa atividade vai ser para entregar essa semana ainda, professor? Não, essa daí eu deixo para entregar na próxima. Ah, então tá de boa, então. Beleza. Falou, gente. Tudo de bom. Abraço, até mais. Falou, até mais. Aí semana que vem, terça-feira, fica síncrono, né? Fica síncrono, isso. Terça síncrono. Fechou então. Falou então, professor. Um abraço aí para você. Abraço.